Saudações a todos, Salomão aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar mais um episódio do Tapiocast, o nosso podcast de economia do curso de Ciências Econômicas da UFAM. Estamos aqui juntos, eu e professora Lenice. Professora, tudo bom? Tudo bom, Saloma? Que bom, que bom. E hoje o professor Paulo não vai estar conosco, mas semana que vem ele já está de volta, tá? Hoje vamos conversar sobre taxas de câmbio, né? Ou seja, no último episódio, nós falamos brevemente sobre os conceitos, né? Que era basicamente uma forma de preparação para o episódio de hoje, já que a gente vai fazer aplicações, né, Lenice? Porque Sim. trabalhar só com conceito e com teoria, às vezes, é um pouco chato, né? Até porque eu estava até me lembrando aqui, quando a gente pega no livro do Blanchard, né, Lenice, para estudar a taxa de câmbio, ele faz aquela questão, eu acho interessante, porque ele faz análise do ponto de vista doméstico e fala do ponto de vista externo, né? E fala sobre a apreciação, depreciação, tudo nesse sentido, né? Fala, uma apreciação da moeda nacional, uma apreciação da moeda estrangeira, né? Às vezes, assim, eu tiro por mim, né? Eu sempre tive muita dificuldade, assim, né? Eu tinha que ler várias e várias vezes, né? O material na época da faculdade, e quando às vezes você quer ler com pressa, né? Quando você quer estudar com pressa certos conceitos, ele confunde muito, né? A taxa de câmbio é um deles, né? Quando eu pegava para ler pelo Blanchard, por exemplo, queria ler isso rápido, aí, nossa, isso dava um trabalho, me confundia, eu ficava mais perdido que cego em tiroteio, né? Que horror falar assim. Mas aí você tinha que ler com calma, aí separa um pedaço, você vai entendendo e passa para o outro e tal, né? Isso que, bom, se fosse conselho fosse bom, a gente vendia, né? Então, conselho para os nossos queridos alunos, não leiam conceitos de véspera, tá? É. Tem que ler o conceito junto com o professor, depois ver com calma, absorver, escrever e colocar na prática, que é para isso que a gente está hoje, né? E, assim, a, o, se o PIB no Brasil ele cresce no ritmo do voo da galinha, né? Ou seja, vai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, né? A taxa de câmbio ela também flutua bastante ao longo do tempo, né? Períodos ali ela vai apreciando, períodos ela vai depreciando, tem períodos que ela vai ficando sobrevalorizada, ou seja, ela fica valorizada quando ela não deveria estar valorizada, né? Então, nós temos aí uma flutuação bem significativa do câmbio ao longo do tempo, né, Nelice? Sim. E a gente estava vendo, assim, tem muita literatura, inclusive na área de economia brasileira contemporânea, que ela explica bem sobre isso, né? Fazendo assim um traçado histórico, né? No Brasil a gente sempre se preocupou muito com o câmbio, né? Porque o câmbio ele tem implicações assim na elaboração dos bens finais. Por exemplo, tem certos produtos que mesmo que eles sejam nacionais, assim, do ponto de vista dos bens finais, ainda assim esses produtos têm insumos que são importados, Sim. né? No caso da gasolina, por exemplo, a gasolina, até um tempo atrás, ela era vinculada ao preço do dólar. Então, a dinâmica do preço do barril no mercado internacional afeta, né, afetou muito o consumidor brasileiro, não apenas por conta do próprio preço em si do barril de petróleo, mas também das próprias flutuações cambiais, né? Eu estava falando um pouquinho disso no episódio 9 e, assim, ele dá um insight interessante nesse sentido, porque vamos considerar, no ambiente aí que ceteris paribus, né, o preço de uma determinada mercadoria no mercado internacional permaneça constante ao longo do tempo,
você vai gastar uma certa quantia monetária para adquirir esse produto, seja importando, enfim. Mas se a taxa de câmbio varia, esse produto pode ficar mais barato ou mais caro, mesmo que o preço dele no mercado internacional ainda permaneça o mesmo, né? Isso afeta de forma muito significativa todas as cadeias produtivas. É por isso que o câmbio ele tem um papel muito importante na promoção do desenvolvimento econômico ao longo dos anos, nas economias nacionais. Porque, lembrando bem, o Menkyo, né, nos princípios de economia, ele coloca lá que o comércio pode ser bom para todos. E aí é que está, porque o comércio internacional ele realmente ele pode ser bom para todos, mas você precisa fazer isso com cuidado, porque você tem que se preocupar com o preço doméstico, ou seja, o preço dos produtos no teu país, o preço internacional desse produto, né? E precisa você analisar do ponto de vista de preços equivalentes, produtos equivalentes ou de atividades econômicas equivalentes, e precisa se preocupar com a oferta de moeda doméstica com a oferta de moeda estrangeira. No final das contas, a oferta de moeda doméstica e a oferta de moeda estrangeira, a relação entre elas é que vai fazer com que o câmbio vá variando ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa assim que a dinâmica do mercado de bens e serviços do mercado monetário vão sofrer ali consequentemente, né? Então, na economia brasileira, eu acho que é até interessante a gente observar o seguinte, né? Se pensa em termos de política monetária, ali no plano real, teve uma estratégia muito interessante para combater ali e resolver o problema da indexação dos preços e dos salários, na época que era um problema muito grave, né, que a economia brasileira ela tinha. Né? E para resolver isso, se procurou fazer o quê? Você tentou quebrar aquela dinâmica dos preços relativos, colocando basicamente em cima de um preço como referência, que era o preço do dólar. Né? Então, quando estabeleceu o plano real, ficou R$ 1, valia uma URV, que valia, acho que 2.750 cruzeiros reais. Né? E ficou assim até o final ali de 94. Só que aí acaba acontecendo o seguinte, durante um bom tempo, né, o real ficou assim, $1 valendo R$ 1 aqui no país, e nesse período, para o consumidor, isso, na visão do consumidor assim, mais microeconômica da coisa, né, foi uma coisa ótima. Porque, olha, minha moeda é tão forte quanto o dólar, eu posso comprar produtos importados ao mesmo preço de um bem doméstico, então eu posso viajar, fazer viagens internacionais com bastante facilidade. Só que, do ponto de vista macroeconômico, isso não é tão bom assim, né? Tem algumas limitações aí bastante significativas, né? Afinal de contas, o preço da moeda estrangeira pode estar ali a R$ 1 ali, como sendo o preço do câmbio, mas as cadeias produtivas nacionais, a aquisição de insumos, os próprios rumos da economia internacional, tudo isso vai gerando pressões que o país ele teve dificuldade para ter que lidar com isso tudo, né? Afinal de contas, no final dos anos 90, você teve crise no México, você teve crise na Rússia, você teve crises com os tigres asiáticos, né? E, assim, eu acabo percebendo um pouquinho assim, Lenice, quando você começa a se deparar com problemas de instabilidade macroeconômica ou com problemas de crises econômicas globais, o primeiro indicador que você percebe que as coisas estão começando a ficar esquisitas é
pela taxa de câmbio, porque é quase que de imediato que investimento direto, né, principalmente aqueles vindo por capitais financeiros mais voláteis ali, de aplicações financeiras de cunho especulativo, eles vão fugir do país rapidamente, né, por conta aí desses choques de expectativas. E a fuga de capitais internacionais nesse sentido implica necessariamente numa redução da oferta de divisa, ou seja, da oferta de moeda estrangeira, fazendo com que você tenha aí um aumento da taxa de câmbio ou, em outras palavras, uma depreciação cambial, né? É um negócio bastante, ao mesmo tempo que é complexo, ele acaba sendo um pouquinho fascinante, né? É, é, a... Desculpa que eu estou um pouquinho resfriada. Você fez aí um breve retrospecto do até mais ou menos a visão da nossa economia até 98, 99, né? Então, assim, Isso. como é que a gente pode explicar para os nossos alunos, nossos ex-alunos e quem mais esteja nos ouvindo e enxergando aqui no nosso projeto? A taxa de câmbio eu digo assim, nas aulas de macroeconomia, é uma das principais variáveis, assim como a taxa de juros, a taxa de inflação, né? A taxa de juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, meio que é um tripé ali de indicadores econômicos que o economista precisa entender bem, né, Salomão? Aí Uhum. que a macroeconomia ela é diferenciada dos demais disciplinas, porque essas três variáveis elas vão influenciar a vida dos seres vivos, do que nasce o que produz, o que consome, o que investe, o que exporta, o que importa, né? Então, essas três variáveis são fundamentais. Hoje a gente escolheu a taxa de câmbio e a gente, comentando, né, como você está comentando aí desde o Plano Real, o Plano Real ele veio com aquela perspectiva de tentar debelar aquele processo de hiperinflação, né? Não sei se os nossos alunos não nasceram nessa época, muitos nasceram em 94, né? Mas o Salomão, acho que é um pouquinho antes, né, Salomão? Ou tu é É, também de 90? eu sou de 81. Dessa, 81. Então, é, tu chegaste, tu devia ter uns 9, 10 anos aí quando começou o Plano Real. eu tinha quantos anos? Eu tinha 13. Eu tinha 13 anos. 13, eu me Então, lembro, tu estava na chegou a sexta entender série. um pouquinho, né, do processo que a gente sofria de ir para o mercado, para o supermercado, Sim, e a pessoa etiquetando toda hora, etiquetando, mudando de preço, né? As mercadorias de manhã era um preço, de tarde era noite. Aí o Plano Real vem e ele vem, e uma das variáveis que servem como vão também servir para construção do Plano Real é a taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio passa a ser o que os economistas chamam a âncora nominal, né? Ou seja, uhum, aquilo que você falou, os preços se referenciavam à taxa de câmbio nominal. E a nossa taxa de câmbio estava referenciada ao dólar. Então, começa numa paridade de 1 para 1. Quando o Plano Real começa, o R$ 1 valia $1, que isso era uma apreciação extrema da moeda nacional. Nossa moeda ela não poderia estar no mesmo patamar do dólar. Foi isso. uma sobrevalorização fictícia. É. Tanto foi fictícia, né, que nos primeiros anos, de 94 a 97, 98, houve o que eles chamavam de bandas cambiais, né? Lembra? Ou Uhum, seja, a taxa de câmbio ela poderia
subir um pouquinho e baixar um pouquinho em relação ao dólar. Então, podia ter 0,80 de centavos reais para um dólar, como poderia ter um e alguma coisa, 1,10, 1,5, sei lá, para um dólar. Ou seja, poderia estar um Isso. pouquinho valorizado e poderia estar um pouquinho desvalorizado. Isso que era a banda cambial. Uhum. E aí isso daí serviu ao Brasil, né, durante até, como você disse aí, as crises que nos cometeu o mundo, né, que foi as crises monetárias, financeiras dos tigres asiáticos e da Rússia, né, nos anos de Sim. 97, 98. Essas duas crises, elas impactaram na nossa taxa de câmbio aqui. Por quê? Uhum. Porque foi uma crise internacional de países emergentes, e Sim. aí, toda vez que tem crise nos países emergentes, o que os capitais fazem? Eles fogem, né? Eles voltam para suas matrizes. E aqui no nosso país não foi diferente, né, Saloma? Aqui Uhum. houve uma fuga de capitais, e essa fuga de capitais desvalorizou muito a nossa moeda, né? Por quê? Porque eles têm que vender reais para comprar dólar e ir embora. Então, eles estão se Isso. desfazendo dos reais que eles tinham. Então, é uma desvalorização da nossa moeda, né? E aí foi o que aconteceu. Nesse desespero que teve de fuga de capitais, o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, ele, para conter a fuga de capitais, ele, em 1999, ele determina que o regime de câmbio passaria a ser não mais taxa de câmbio, bandas Fixa, cambiais, né? mas o regime flutuante. Né? Ou Uhum. seja, o que é o regime flutuante? É aquele que o Salomão deve ter explicado no episódio, né, Salomão? Sim, sim, sim. O regime cambial, o flutuante é aquele que, de acordo com as forças de mercado, se a demanda é maior do que a oferta é maior que a demanda, o câmbio vai variar e, teoricamente, não deveria ter interferência do Banco Central. Só que na Uhum. maioria dos países do mundo tem sim uma interferência do Banco Central, é o que a gente chama regime de câmbio flutuante sujo, né? É, Porque o Banco Central ele não vai permitir que haja uma grande desvalorização, nem uma grande valorização, porque isso impacta não só no mercado de exportação e importação, como a gente vai falar aqui um pouco hoje no episódio, isso impacta também na economia doméstica, né? com A gente certeza. pensa, a maioria das pessoas pensa que exportação e a taxa de câmbio só é para exportação e importação e só impacta nesse mercado aí, tudo bem, né? Mas não é assim. O Salomão falou aí da paridade que tinha, né, da cotação do petróleo no mercado internacional, e toda vez que o petróleo subia no mercado internacional, né, o preço dele subia, o preço da gasolina aqui no mercado doméstico também subia, porque assim era a política desde o governo Temer, né? Mas aí, né, com o governo Lula, isso foi revertido. Não temos mais essa, é, é, essa a paridade existe, mas não há automaticamente é passado o aumento ou a queda do preço do petróleo para a nossa gasolina. Eles esperam um pouco, né, para ver como que o mercado vai acomodar aquela situação e depois eles vão paulatinamente passando para cá, para o mercado doméstico, aquela variação, né, daquela cotação, né? Eu acho mais correto, porque às vezes é só uma coisa momentânea, né, e não é nada. E aí é passado para aqui de uma forma mais paulatina. Então as pessoas não Isso. têm tanto. Não é isso? Uhum. Pois é, e aí a taxa de câmbio, no regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio ela passa a variar.
E o Banco Central ele interferia em alguns momentos que tivesse muita desvalorização ou de baixa valorização. E assim foi, né? No 99, então a gente começou o tripé econômico, que é o superávit primário, o regime de metas de inflação, né? E a taxa de câmbio, o regime de câmbio flutuante. Assim foi, né? Agora é importante, né, Salomão, a gente conversar sobre o impacto que houve depois disso daí. Com certeza. No momento em que você aderiu ali ao câmbio flutuante, a taxa de câmbio ela desvalorizou, ela depreciou, né, rapidamente, né? Você teve um aumento ali gradativo da taxa de câmbio, e isso faz todo sentido, porque a dinâmica estrutural, né, da economia brasileira, ela vai ser bem diferente ali da economia norte-americana, né? Então, isso daí influencia muito, né, inclusive na própria condução da política monetária, influencia na dinâmica dos indicadores socioeconômicos, né? E países diferentes vão ter dinâmicas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo você acaba lembrando que a moeda estrangeira, ou seja, as divisas, elas são, antes de qualquer coisa, um ativo financeiro importante, né? Então, muitas vezes, os agentes econômicos vão procurar ali, de forma a minimizar o risco, né, comprar dólar. Então, esses são os demandantes aí por moeda estrangeira. E esses demandantes aí vão demandando cada vez por mais moeda estrangeira, querendo maximizar ali a sua segurança. Isso vai fazendo com que a oferta de moeda doméstica vai ficando mais abundante perante a quantidade de moeda estrangeira. É isso que faz com que você tenha a depreciação aí da moeda nacional. E o Banco Central ele vai acabar intervindo mesmo assim para tentar uma flutuação suja, né? Para evitar que, por exemplo, o câmbio chegue aí a R$ 10. O Foi. câmbio está Essa coisa do Banco Central, porque assim, a taxa de câmbio para a gente, a partir do Plano Real, ela teve um objetivo, e não foi o objetivo de crescimento econômico ou não, desenvolvimento econômico, como os coreanos, por exemplo. isso, E desvalorizar a taxa de câmbio para exportar, e foi um objetivo de crescimento e desenvolvimento econômico. isso. No caso brasileiro, a taxa de câmbio ela não teve esse objetivo. O objetivo dela era o controle da Da inflação. inflação, isso, Porque, assim, e por que ela não era desvalorizada? Porque se evitava desvalorizar. Porque como a gente é uma economia que tem muitos insumos importados, esses insumos importados, como você falou, fazem parte, né, são peças e partes de produtos domésticos que nós consumimos. Então, isso, quando esses produtos importados, a taxa de câmbio estava desvalorizada, eles se encareciam. Então, ao desvalorizar, o produto importado fica mais caro, o insumo importado fica mais caro, portanto, aquele produto, aquele serviço, aquela atividade que consome aquele produto importado fica mais caro. Então, tudo que o governo brasileiro não queria era que ficasse os preços mais caros, né, dos isso, produtos. Então, ele fez uma política mesmo a taxa de câmbio, ela foi todo o tempo uma taxa para controlar a inflação. Então, isso. ela teve a desvalorização, né? Foi de 99 até 2003. Por que até 2003? Porque em 2002 foi o processo eleitoral, e aí houve muita especulação com medo de que a oposição ganhasse, e, portanto, até no primeiro ano da oposição, que foi até o governo PT do Lula, teve a desvalorização cambial. Quando o Lula
coloca o Meirelles no Banco Central e o Henrique Meirelles mantém a política monetária adotada pelo Fernando Henrique, então, política monetária e cambial do herdeiro ainda, que é o consenso macroeconômico, né? Sim, Regime de metas de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, como ele mantém isso, ele não mexe em nada nisso, ele mantém toda a linha econômica do Fernando Henrique, então o mercado se acalma e aí o dólar volta a ficar nos patamares de antes de 99, ele volta a se apreciar. Então, o real, dólar não, o real fica apreciado 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Fica apreciada a nossa moeda, ou seja, é, controlando a inflação, né? Taxa de câmbio valorizada, insumos mais baratos, portanto, preço doméstico mais barato, né? Controle da inflação. Quando é 2009, nós temos a crise, 2008, 2009, nós temos a crise norte-americana. E aí, né, a exato. crise das hipotecas norte-americanas. E aí a gente vai ter de novo, um processo de desvalorização da nossa taxa de câmbio em 2009, mas em 2010, 2011, 2012 em diante, você já tem de novo uma valorização da nossa moeda, porque os Isso. norte-americanos jogam dólar no mundo para que as economias que tinha lá, os títulos norte-americanos não quebrem, né? Então, ele joga muito dólar, então o dólar se desvaloriza, mas o real se valoriza. E aí continua com a política de controle ali, né, da nossa, da nossa taxa de câmbio. Mas por que a gente trouxe, né, assim, a gente achou importante discutir a taxa de câmbio? Porque você vê que ela no nosso país, ela é um instrumento de controle inflacionário. E Isso. ela serviu e continua servindo como importante controle inflacionário. Mas qual é o lado B dessa história, né, Saloma? Que a gente queria Uhum, trazer o lado B, a importância da taxa isso. de câmbio, né? Né? Mas qual é o lado B? O lado B é que é o negócio, né? Então, durante todo o tempo, desde que a gente se industrializa, o setor industrial, a indústria de transformação é o setor mais importante, né, É, Salomão? E ele, com durante certeza. todo o tempo, protegido, né? Protegido até início da década de 90 pelos impostos de importação, né? Não houve grande inovação tecnológica no nosso país, né, nesses segmentos, porque eles eram fechados, o mercado cativo brasileiro fechado. Quando há abertura econômica a gente fala é a redução dos impostos de importação. E aí passa a entrar grande volume, também isso era uma estratégia para baixar a inflação. A estratégia era o seguinte: vai entrar insumos importados e bens e produtos importados para concorrer com os domésticos aqui. Os domésticos vão ser obrigados a baixar o preço, a vender pelo mesmo preço dos bens importados, porque senão, né, eles não vão vender. Foi uma estratégia do governo brasileiro para controlar a inflação, abrir o Sim, mercado, sendo que esse mercado ficou a vida inteira fechada, né, sem grandes inovações tecnológicas. Quando chegou os produtos estrangeiros mais baratos, claro que a população comprou os produtos estrangeiros mais baratos. E aí a hum, gente teve um grande problema em várias cadeias produtivas, né, que acabaram perdendo espaço no mercado brasileiro para as equivalentes internacionais. E isso. aí, o que acontece com a nossa taxa de câmbio que é valorizada a partir do plano real? Então, a taxa de câmbio valorizada ela incentiva a compra de insumos e produtos importados, não é isso? Então, o que acontece? O nosso setor industrial ele passa aí, qual a palavra que eu falaria, Salomão? Ele passa de 50% do PIB, ele vai perdendo espaço no PIB, né?
Porque, veja bem, quando você exporta, essa taxa de câmbio valorizada, o seu produto ele fica mais caro que o produto Fica, equivalente estrangeiro, não é isso, Salomão? E aí, exatamente. veja bem, os nossos produtos industrializados, eles tinham uma tecnologia, tinham, mas não eram comparadas às tecnologias, aos equivalentes internacionais. Então, nós fomos perdendo espaço, né? A gente não consegue furar o mercado internacional com os nossos produtos. Às vezes, eles tinham até tecnologicamente eram bons, mas o preço deles não eram competitivos com os preços dos equivalentes Internacionais. estrangeiros, né? Então, nós estamos perdendo espaço. Quem vai ganhando espaço? Por isso que o nosso segmento industrial, o setor, a indústria de transformação, ela vai perdendo espaço no PIB, participação no PIB. Quem ganha, apesar dessa taxa de câmbio valorizado, quem ganha? Né? Quem ganha são os produtos primários, os produtos minerais e energéticos, que o Brasil é entre os maiores produtores. Somos o É, maior produtor de soja, somos os maiores produtores de petróleo, de não sei o quê, de minério, né? Então, a gente vai mudando a nossa pauta de exportação. Tudo isso por causa da taxa de câmbio valorizada. Por quê? Porque mesmo a gente, com essa taxa de câmbio valorizada, essa taxa de câmbio real, nós conseguimos furar o mercado internacional. Por quê? Porque tu é o maior produtor de soja, tu é o maior produtor de exportador de carnes, de produtos de isso, carne, produto né? Tu é o alimentício, maior café, produtor tu é um dos maiores produtores de minério do mundo. Então, tu é um dos maiores players do mundo desses produtos, né? De baixa intensidade, de nenhuma intensidade tecnológica, praticamente, muito uhum, baixa. Então, a gente vai perdendo esse espaço no setor industrial, ele vai encolhendo, o agropecuário, a minério, os energéticos vão aumentando. Né? Isso tem impacto, Salomão, na dinâmica da economia doméstica, com que certeza. passa. Eu estava vendo no IBGE quais foram as cidades que cresceram, as cidades do interior, as cidades que são ligadas a esses agronegócios, a esses minérios. Tá? Foram essas cidades que ganharam. Essas cidades é onde tem maior emprego, é onde tem. Tá entendendo? Então, tá entendendo como. Por isso que tu vê Sim, São Paulo, tu vê a redução, né? Tu olha para São Paulo hoje, tu passa por São Paulo, pelo grande ABC, tu vê assim, gente, muita coisa fechada, né? Não é só aquela conjuntura nossa hoje que faz fechado, é todo um impacto que o setor industrial, a gente sabe que São Paulo era a indústria do país, né? É a é, indústria ainda, né? Era a indústria do país. Aí você vê isso, você vê tá entendendo? Ainda é 30% do PIB, ainda é, porque o setor industrial tá, a parte dele está lá. Mas você vê como o câmbio ele interfere não só na questão, né, do mercado internacional, investimento aqui, investimento lá fora, como na dinâmica da nossa economia isso. doméstica. Matriz Então, isso econômica nacional, ela depende fundamentalmente da sua, quer dizer, ela é afetada significativamente pela taxa de câmbio, né? Ou melhor, pela política cambial que o país trata, né? Porque no longo prazo você vai tendo ali uma economia muito mais voltada para produtos ali agropecuários, produtos com baixo valor agregado, porque eles são é, altamente beneficiados de uma taxa de câmbio baixa, né? mesmo com taxa de câmbio Ou apreciada, como é a nossa, apreciada, quer dizer. eles furam o mercado internacional, porque somos os maiores produtores ou exportadores. Então, assim, eles não ganham em preço, né? Eles ganham em volume, tá entendendo? Eles ganham, tá entendendo?
E isso se deve praticamente da mudança dos parceiros que nós tivemos, né? A gente era grande parceiro dos Estados Unidos e passa a ser parceiro Da da China, China, da né? Eles que Índia. compram a gente esses produtos, né? Eles que, principalmente os minérios energéticos, é eles que demandam a gente isso daí, e o nosso agronegócio vai para o mundo. Nosso agronegócio vai para o mundo. É impressionante, a gente exporta para caramba, né? E, e é uma coisa complicada, porque com a guerra da Ucrânia ficou evidente um problema da agropecuária, Uhum, que foi os insumos, né? Os isso. insumos os fertilizantes e produtos que são colocados para combater as pragas, eles são todos importados. Então, é tipo assim, com esse câmbio apreciado, as indústrias aqui que produziam, a pequena indústria nacional aqui que produzia esses produtos, ela foi encolhendo. Por quê? É, Porque a agropecuária, eu vou comprar um importado lá da Rússia, porque é mais barato. É 3 exato. vezes mais barato que o preço aqui no doméstico. E aí o que acontece? Matou aqui a indústria de insumos e fertilizantes nacional, praticamente, ela é pequena, e passa a ser demandante, muito demandante. Você sabe que a soja, ela só nasce no Centro-Oeste porque ela tem que ter muito adubo, muito fertilizante para aquele solo, É. né? E esses fertilizantes, eles são importados. Então, a nossa soja, a gente produz muita soja, mas o insumo que faz a soja ficar produtiva é importado. Então, assim, para eles, eles não reclamam muito desse câmbio valorizado, porque a relação benefício-custo dele, ou seja, os custos que ele tem com importar, com mão de obra, com não sei o quê, com transporte, com um diesel, maquinaria, ainda assim a Compensa, receita né? deles compensa. Está Tem. entendendo? Esse é o Mas problema, assim, isso de. Eu fico pensando assim, né? Porque a gente fica pensando muito em vantagem comparativa, né? Nesse é caso, vontade assim. comparativa, É, é renda ricardiana que a gente tem, no agronegócio é isso aí. quer dizer, por um Agora, lado, por um o, lado, o, assim, né? Eu fico pensando assim, pode ser, por um lado, assim, vantajoso você produzir, você concentrar mais a sua produção naquilo que você tem vantagem e importar aquilo que ficaria mais caro produzir aqui. Mas, por outro lado, isso fragiliza muito a economia isso, nacional, né? Porque somos você muito frágeis. você fica muito dependente, né? Não, totalmente, totalmente. Não, não pode, a gente não pode chegar nesse. Você não poderia ter essa dependência desses insumos. Tipo, 80, 90% importado? Não pode, não poderia. Não, e nós, né, os insumos que você vê, a gente produz aqui no polo industrial, né? Tudo praticamente é importado, né, Salomão? É, As placas tudo o os ar-condicionado que a kits, gente é. Outro dia eu li que a Zona Franca não é minha especialidade, mas eu li em algum lugar, alguém, alguma coisa, que disse que a nossa produção de ar-condicionado é a segunda maior do mundo. Então, assim, não é uma coisa assim, eu não sei se eu estou falando besteira, mas aqui o polo industrial, a produção dele de ar-condicionado é uma das maiores do mundo. No Brasil é concentrada aqui, em Manaus. Tá? Ou seja, o inferno que está no Brasil, quem produz ar-condicionado para o Brasil é é Manaus. É o Manaus. polo industrial de Manaus. Tá? Então, a gente não é pouca coisa, não. Mas esse nosso ar-condicionado maravilhoso, né? Ele tem uma plaquinha, né? Uma placa, né? Que é a placa central, né? Os microchip, Sim, microeletrônico, né? Essa placa é importada.
esta placa é importada. E sem essa placa, não existe ar-condicionado, não existe máquina de lavar, né? E todos esses produtos aí que tudo tem essas placas, né, Salomão? Carro, Sim, tudo, né? Tudo. Café, máquina de produzir café, tudo tem essa. A gente pipipi ali no. Né? Então a gente ficou muito dependente, a gente tem que ter voltar a ter a discussão que está hoje é a gente voltar a ter uma indústria, né? Não, com voltar a ter certeza. porque o que aconteceu com os serviços, com a mão de obra que era empregada na indústria? Ela foi para os serviços, É, ela foi trabalhar nos serviços precários, né? Ela saiu da indústria, ela era uma montadora, aí foi para os serviços, para o comércio e serviços precários da nossa sociedade, né? exato, Assim, exato. você vê que uma variável, uma decisão política, que é uma decisão política de controle da inflação, que, lógico, a inflação é importante, porque a gente mantém os salários das pessoas com poder de compra, né? E as pessoas sofriam muito com o salário, não ter poder de compra. Mas a gente tem que ter poder de compra, mas a gente também tem que ter emprego, né? Emprego É, novo, né? Emprego, economia, voltar a crescer. A economia exato. não cresce. Em suma, só para a gente concluir assim, a economia não cresce porque você não tem um setor industrial pujante, porque é ele que vai. Aí entra os episódios anteriores que vocês fizeram da inovação, porque onde é que nasce a inovação? É no setor industrial, É na indústria, é na exatamente. indústria. Não é, da indústria vai para a agropecuária, da indústria vai para serviços, da indústria vai para o inferno. Né? É na indústria que nasce a inovação. São métodos, são insumos novos, são processos novos, são produtos novos. E se você mata a indústria como a gente está matando, está entendendo? Exato. Tá Uhum. uma coisa é interligada à outra, né, Salomão? É. No final das contas, o que a gente recomenda é que a taxa de câmbio ela seja uma taxa de câmbio que seja coerente, né? Ou seja, coerente com a, um desejo de incrementar a política industrial do Tem, país. tem que ter uma taxa de câmbio de proteção industrial um pouco. Né? Não, nós fomos assim, nós industrializamos assim, na época lá do Getúlio Vargas, ele era. Ele, você vê, pô, na década Sim, de 30 e o cara tinha uma noção: tu vais ter uma taxa de câmbio para importar e tu vai ter uma taxa de câmbio para exportar. O cara tinha essa visão. Se não fosse isso, a gente não tinha industrializado, né? exato. Então, taxa de câmbio, taxa de juros e taxa de inflação são variáveis assim. A gente já falou da taxa de juros, já fizemos episódio da Da taxa de inflação, inflação e hoje da taxa de câmbio, como elas são interrelacionadas, né, Salomão? isso. E agora, daí para frente, o que a gente vai ter, a gente vai conseguir discutir, mostrar, né, para a nossa audiência que as análises de conjuntura econômica precisam levar em consideração esses três indicadores. Assim, eles Tudo. são ali a porta de entrada, né? É, A porta de entrada, porque o restante, assim, você, por exemplo, para você discutir política industrial, você precisa de preço, juros e câmbio. Para você discutir é. política agropecuária, preço, juros e câmbio. Ah, Discutir a política econômica, ela vai ser refletida pelas flutuações do preço, juros e câmbio. Então, é, é não tudo tem para isso, onde a né? gente fugir. No final das contas, não sai disso daí, não. É verdade, é verdade. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido telespectador, ouvinte, meus queridos, né? Resumindo assim.
O que vocês acharam da discussão? Vocês gostaram? Tem mais sugestões para a gente? É só fiquem à vontade para comentar, ativar o sininho, clicar aí no joinha e compartilhar a palavra tapiocástica pelas redes sociais. Lenice, eu gostei muito do episódio, você? Eu também. Nossa, abre brecha para a gente conversar de tanta coisa, né? Mas é fantástico, é fantástico. A economia é um negócio muito legal, Eu mas nós adoro somos economia. suspeitos, né? Eu também. Gosto também. Eu sou muito suspeito para falar disso. Também. Tamo junto, gente. Ó, coração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.